Eu decidi fazer esse vídeo porque eu tive uma consciência e talvez seja interessante ou talvez uma percepção, um ângulo diferente, talvez a gente pode levar alguma coisa disso, enfim. Eu acabei descobrindo, eu sou uma pessoa que analisa muitas coisas e observa muitas coisas e durante todo esse tempo da minha vida eu descobri que praticamente 31 anos da minha vida eu fui vários personagens que de certa forma essas personagens elas me traziam uma, uma liberdade, sabe? Cada dia eu era uma. É estranho falar disso porque eu, eu não sabia lidar muito bem com essa profissão, então eu descobri que essas personagens elas me ajudariam a lidar melhor, porque eu não entendia o porquê que eu precisava estar dentro dessa profissão, o porquê que eu estava lá. O que eu não entendia e ao mesmo tempo eu não queria entender. Eu não tinha visão para poder entender isso. Então eu criei várias personagens e cada dia eu era uma. E eu percebi que eu era a percepção que eu tô tendo agora é que eu era uma excelente atriz. Eu atuava muito bem. Cada uma das minhas personagens, de certa forma, ela sempre escondia o lado negro, o lado, não diria o lado negro, mas talvez o lado da minha essência. É meio que eu incorporava essa personagem e era uma atriz muito perfeita. Porque cada hora eu interpretava de uma forma diferente, eu atuava muito bem, muito bem. E aí eu parei para pensar nisso e percebi que toda a minha vida eu fui várias personagens, várias versões, vários tipos, porque era mais fácil e eu me sentia extremamente livre. Livre mesmo, era uma liberdade muito louca de dizer, porque a intenção era estar sempre me divertindo, a intenção era esconder tudo que eu estava sentindo de certa forma. Então as personagens, eu incorporava perfeito, assim, uma atriz incrível, que eu incorporava todas que eu queria. E eu agia como tal, eu agia como aquela personagem. E independente do que eu fosse fazer, eu sempre incorporei, bom, agora eu vou ser isso, agora eu vou ser aquilo. E eu incorporava também o papel, agora eu sou namorada, não, agora eu sou esposa. Então eu incorporava muito bem essas personagens. Bom, o que uma esposa faz? Como se o meu cérebro fosse um computador e pegasse todas as informações. E eu simplesmente criava aquela persona e ia manuseando, assim, sabe? E aí eu percebia que eu falava. Aí quando começava a diminuir, aí começava a explodir, começava a vir um lado, não quero mais, não tá bom, eu tô entediada, eu quero mais, eu quero outra coisa. E eu era sempre muito espontânea. Mas eu percebi que, na verdade, a minha essência, ela sempre estava vagando por algum lugar aí do universo. A minha essência, quem eu era de verdade, a profissão ela fez a minha essência
sumir, né, por muito tempo. Eu sempre estava tentando me encaixar em algo ou em alguém. Deixa eu só fechar aqui, peraí. Eu sempre estava tentando me encaixar em algo ou em alguém. Na minha cabeça, depois que eu entrei nessa profissão, eu tinha que ser algo que que encaixasse na peça do outro. Então eu tinha que ser encaixável, então eu era muito flexível e eu ia me moldando. Mas eu não parava para pensar se aquilo realmente era bom para mim, se era bom pro outro. E aí de um tempo pra cá, depois da minha essência, sei lá, do meu eu, Thaís, ficar muito tempo fora, como se ela tivesse em órbita. Depois que eu entrei para essa profissão, é como se eu tivesse incorporado, é a maneira mais fácil de explicar, vários personagens entre e sai, mas a Thaís mesmo, ela aparecia poucas vezes na minha vida. E às vezes era sempre muito no íntimo. Era sempre muito íntimo mesmo. Quem via muito esse lado era minha mãe, né? Ela acompanhava muito a Thaís. Mas eu não me identificava muito, porque eu nunca achava que, depois que eu entrei nessa profissão, eu não achava que a Thaís ela era mais presente. É como se ela tivesse ido embora quando eu decidi ser profissional. Então, eu fui percebendo assim que agora, na verdade, eu não tinha essa percepção de que de certa forma eu tinha abandonado a Thaís e deixado ela em algum lugar órbita. Ela ficou em órbita por muito tempo. Então era também fácil manusear ou manipular, porque uma não tinha a existência, a essência, não sei dizer o que seria. Não tinha presença da minha essência. Então era fácil de manipular, era de moldar. Então eu fui percebendo que, olhando como se eu tivesse uma fita, prestando atenção, eu sempre fui uma personagem para cada pessoa que entrou e saiu da minha vida, mas nunca eram as minhas escolhas. Era sempre baseado no que o outro queria ou o que eu achava que era bom pro outro. Mas eu, na verdade, no fundo, eu não tinha o meu querer. Eu não tinha o meu gosto, o meu toque. Não tinha nada disso. E isso a profissão ela é capaz de fazer. Você vai se perdendo de uma forma que você já não sabe mais o que é personagem, o que, o que é a realidade. Tem muitos artistas que no palco se revelam, mas quando estão só é outra pessoa, né? Inclusive humoristas também no palco se revelam e depois volta para a caixa de novo. Se abre por um tempo e depois se volta para a caixa de novo e fica. Então, às vezes se difunde, você não sabe se é ou se não é. Então a profissão, a maneira que eu descobri de lidar e de ser mais aberta às comunicações né, que são as conexões com os clientes, enfim,
eu percebia que eu sempre estava em um personagem, eu sempre estava incorporada naquela personagem. Então eu era uma ótima atriz, eu atuava muito bem o tempo inteiro, sempre agradando. E aí, quando você decide sair da profissão ou se afastar, é quando, neste momento, eu posso falar com mais certeza que a vida basicamente me deu um stop, sabe? E ela te coloca num canto e agora você vai voltar para si. E todas as suas personagens vão embora. Eram tudo personagem. E aí você volta pra você e você começa a perceber que, cara, em 31 anos, vamos colocar, vamos colocar mais ou menos, dos meus 20 pra cá, eu não fui eu. Nenhuma delas. Caraca, sabe, eu fiquei tanto tempo fora. E aí eu te falo, por que eu tô te falando isso também? Porque eu percebo que muitas coisas que aconteceram eu não me lembro. Tem muitas coisas que a pessoa faz uma pergunta muito... Você lembra do cliente? Não lembro. Quem é? Não sei. Às vezes, ou uma situação que aconteceu, não lembro. E aí é onde entra as personagens, quando você tá na personagem, você vive o personagem, você... É como se você doasse o seu corpo para a personagem viver tudo aquilo. E você depois, a personagem sai e leva também tudo embora, as coisas que aconteceu. Sabe? Isso é muito louco. Você deve estar falando assim, tá surtou, né? Tá louca. Deve estar maluca. Mas é porque eu tenho uma... Eu não sei se alguém entende o que eu tô falando, mas eu tenho uma cabeça que eu gosto de pensar, eu gosto de entender, eu gosto de viajar mesmo e falar, cara, que aconteceu, linda? E aí, você pode me perguntar assim, mas você sente falta dessas personagens? Talvez eu sinta falta da liberdade que eu sentia em ser. Eu podia ser qualquer coisa. É como viver um personagem. Podia ser uma personagem triste, uma personagem feliz, uma personagem doida, uma personagem barraqueira, uma personagem de vários tipos, mesmo. Aí, quando você se afasta de todas as suas personagens e que você tem que lidar com você, que você tem que lidar com quem você realmente é, tem que consertar os seus erros, ver suas sombras, entender quem realmente é a sua essência, o que realmente o que realmente gosta, o que realmente é, quem é de fato. E aí você percebe que, puf, cai a ficha.
você fala, cara, eu não sou nada em nenhuma dessas personalidades, dessas... Eu coloco personalidades, mas são personagens, não sou nenhuma delas. Eu sempre fui muito sinergética, sempre tive muita facilidade de atuar, nunca fiz, não tem a ver com curso, tem nada a ver, eu tinha muita facilidade de incorporar a necessidade do momento. Então, quando eu incorporava a psicóloga, eu era uma psicóloga de verdade. É como se o meu cérebro, ele pegasse todas as informações e, buf, atua. Ah, não, agora você precisa ser, sei lá, uma super sexy. E, buf, essa, bum, 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 ponto, é isso. Uma performista, não sei. E aí você tem que lidar quando você volta para sua essência. E aí você começa a lidar com as suas sombras, você começa a entender como é ficar com você mesmo. Porque já faz um tempo, já faz um ano, acredito eu, um ano, vai fazer mais de um ano, que eu saí da noite e abandonei, não que eu abandonei, mas eu afastei todas as personagens, porque eu não preciso mais nenhuma delas para atuar. Não porque eu não estou lidando com o cliente diretamente. Então eu me afastei. E aí você começa a lidar com o lado sombra, de certa forma, e de você ver, cara, de certa forma, por mais que eu não quisesse estar na profissão, de certa forma eu tinha uma liberdade. Não que eu não tenha, mas hoje mudou. Mudou, porque eu me reconheço em quem eu sou hoje e ser eu mesma hoje e falar abertamente quem eu sou. O que eu não digo me transformei, mas eu me descobri na pessoa que eu sou. Pouco eu escutava a minha voz antes, pouco eu escutava meus desejos, e hoje eu vejo que eu mesmo sou mais simples do que parece. Eu sou muito simples, né, de certa forma. Então, assim, incrível. Peraí, gente, que agora deu um negócio aqui. Então, assim, isso pode acontecer com você um tempo e você falar assim, cara, eu entendi, eu acho que eu também me reconheço nisso. E também talvez, como que eu pude atuar tão bem em várias coisas? Como que eu pude fazer certas coisas? Como? Isso é possível? Isso é possível? Entende? E hoje, sendo eu mesma, eu imponho limites. Antes não tinha ou não, mas os meus nãos, sabe, era meio assim, eu pedia muito. Então eu fui percebendo que ser eu tem uma carga muito maior. Porque eu sou exigente, eu tenho, né, um lado assim. Hoje eu me imponho mais. Não permito que as pessoas falem, que deem uma percepção da qual eu não concordo. De certa forma eu posso ouvir, mas hoje eu falo, não, eu não concordo. Antigamente eu ficava quieta, sei lá. Então, assim, traga esse pensamento de repente pra você, porque quando você sai da noite, você se sente muito sozinha. Na noite você tá lá, você vê pessoas, depois você dorme, se sente um pouco sozinha, mas depois você volta, vai ter um monte de gente. E quando você sai, você se sente completamente sozinha, porque você viu que as amizades que você achou que poderia ser sólidas, não, era só para aquele momento mesmo, da boate, enfim. E aí você se sente muito sozinha e aí é onde você começa a se encontrar e falar, cara, que foda, né? Você ficar sozinha, não que seja ruim, hoje eu lido muito bem com isso, mas não posso mentir também que às vezes bate, não sei se é uma saudade, mas talvez bate uma necessidade de socializar. Hoje eu me socializo quase
Comparado a antes, é muito pouco. Então você pode se encontrar com isso em algum momento da sua vida. Talvez você esteja passando por isso, de se sentir completamente sozinha. E aí às vezes você pode achar que, porra, autoestima caiu, tô meio down, mas na verdade, não é exatamente a autoestima, às vezes é porque você tá ausente daquelas personalidades de grandiosidade, de exuberância, de muito tudo, tudo muito grande. E às vezes você percebe que você é muito mais simples que isso, que você não é tão enfeitada assim como você se enfeitou a vida toda. Que você é mais simples, então lidar com a simplicidade de, de quem você é, que não é só material e que tem a parte da jornada espiritual, porque eu acho que todo mundo tá numa jornada espiritual e que a gente nunca sabe exatamente onde vai dar essa jornada e por que que tá tudo acontecendo e por que que isso tá acontecendo. Porque às vezes a gente se sente assim, às vezes a gente se sente assado. Então, tem um tempo na nossa vida que a gente começa a ter esses lápis de perguntas. Quem, por quê, o quê? E aí, teve uma vez que alguém falou assim, as garotas de programa é tudo bipolar. Eu não sei se é bipolar ou se é essa vida dual de viver dentro e fora da caixa, dentro e fora da caixa, dentro e fora da caixa, de ter que criar, mesmo que inconsciente, uma personalidade para lidar com tudo aquilo. Embora pareça fácil, mas lidar com a profissão não é tarefa fácil, não é tarefa tão confortável como muitos colocam. Parece a gente tem essa ilusão que é confortável porque a gente vive no personagem. E essa personagem, ela é muito ela tem que ter um nível muito de bom humor, é muita perfeição, as personagens normalmente é uma expectativa muito rara, assim, muito alta, entende? Então essas pessoas têm que sempre ser muito ser. Então quando elas estabilizam, que elas têm que voltar um pouquinho para a essência, tem esse choque. Tem esse choque. Porque é a essência mesmo, às vezes é muito simplicidade, às vezes precisa de muito pouco para se sentir feliz. Ai, vou chorar. A nossa essência de verdade, na verdade, quando a gente volta, sai dessa expectativa muito alta que a gente coloca o tempo inteiro de ser muito linda, muito perfeita, maquiagem, tudo, boca, tudo. Essa expectativa aí, quando a gente volta dessa expectativa aí, a gente tem um grande choque com a nossa realidade de simplicidade, que no fundo, quando a gente bate na nossa essência, a gente, puta que pariu, que vontade de algo, que vazio é esse? Tá faltando alguma coisa. Nossa, acho que eu preciso de um abraço. Ou eu preciso de alguém que se preocupa comigo. Ou simplesmente alguém me pega no colo porque eu tô me sentindo uma criança ferida. Vários momentos da minha vida eu passei por esse high down, sabe? Tipo, top, pá. Eu sempre passei por isso e todas as vezes que eu tava na minha essência, normalmente eu tava chorando. Eu me sentia muito uma criança ferida. E é difícil lidar com isso quando você não sabe muito das coisas.
Às vezes, nosso passado esconde muitas coisas. E muitas pessoas, às vezes, são um pouco insensíveis por não saber. E também não têm culpa de saber. Mas, às vezes, o nosso passado, ele reflete. E aí, quando a gente está sempre na expectativa alta, a gente procura sempre estar no high, né? Tipo, pau. A gente treina, a gente tenta ficar a melhor pessoa, a gente fica mais bela, mas é só o externo, 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 externo. E aí quando você vai conversar com essas pessoas e quando você traz ela pra essência, ela chora, porque ela sabe que no fundo ela é uma criança ferida. E aí as pessoas criticam às vezes, falam, mas só quem sente talvez poderia compreender o que eu tô falando. Ah, então assim, no fundo, eu, como representei dentro dessa profissão por muito tempo na minha vida, eu, eu posso te dizer com todas as palavras que muitos momentos da minha vida, muitos deles, eu queria que alguém tivesse chego e conversado comigo e perguntasse como é que eu me sentia dentro dessa posição. E essa profissão ninguém pergunta nada. Até porque a gente sempre está na expectativa alta, alta. Sempre muito perfect. Então, muitos momentos, né, é muito fácil julgar as pessoas, depressão, não sei o quê. Mas acho que é a ausência de um abraço de repente, ou de alguém só falar assim, cara, você tá bem mesmo, tipo, como que é pra você estar dentro dessa profissão? E às vezes é isso, sabe? A gente, por mais que a gente tenta ser fria, é a personagem o tempo inteiro, usa a frieza, né? Tipo, tem que ter essa frieza, porque se a gente não tiver, a gente enlouquece. Então eu vou falar uma coisa que é a minha vida toda, até os 16 anos, eu só queria dançar. Até os 16 anos eu só queria dançar. Queria atuar, queria estar na TV. Esse era meu sonho. E aí a vida traz um outro tipo de atuação. E aí você atuou do mesmo jeito. Você só não atuou na TV, mas você atuou o tempo inteiro. O tempo inteiro você atuou. Você nunca foi você. Você sempre estava em uma personagem tentando agradar alguém, independente se era afetivo ou se era profissional. E aí as pessoas criam uma expectativa muito grande em cima de você também. A parte familiar, né? Quando você decide ser uma persona, esse personagem ele pode ser muito grande e muito visto por todo mundo. Então, sempre tem aquele da família que sempre é mais visto. E aí é uma carga de expectativa muito grande que a gente tem que... fulana é muito feliz, ela é bem de vida, curte a vida e tal. Então eles criam uma expectativa e a gente tenta manter. Porque o ego, de certa forma, grita pra gente, mantém a expectativa das pessoas. Hein? Então, minha família mesmo nunca participou de nenhum momento triste meu. Eu sempre tava com o sorriso aqui, sempre abraçando todo mundo, sempre envolvendo todo mundo. Então poucos não, ninguém. Acho que me viu triste, talvez no enterro de algum parente, talvez. Porque eu sempre estava tentando ser o pilar de alguém, levantar alguém. Então quando você se coloca nessa posição, ninguém quer te levantar. Todo mundo acha que você tá bem pra caramba. Nem precisa. Talvez você passe por ele.
por isso, ou entenda isso um dia. Que esse reflexo, essa expectativa que a gente cria de ser muito bom, muito boa em tudo que a gente faz, achando que isso é o que mantém a luz acesa. Mas na verdade, o que mantém a luz acesa é a esperança que carrega de um dia alguém dar a mão pra você e falar, porra, eu te aceito do jeito que você é. Porque as pessoas se apaixonam pela personagem. É por isso que os relacionamentos não duram dentro do... Quem trabalha com garota vai entender, como garota de programa vai entender o que eu tô falando. Se essa é a sua pergunta. Por que os relacionamentos, quando eu trabalho como garota, não vai nenhum? Porque você tende a puxar uma personagem perfeita para aquele caso, para ser amada, porque a gente busca ser amada o tempo inteiro. A gente não se apoia em quem a gente é. A gente se apoia na expectativa alta que a gente tá criando o tempo inteiro. E não é fácil, né? Porque quando bate e a gente começa a ser a gente mesmo, com todos os defeitos e pá. E aí a gente se sente mal pra caramba porque a gente vê que a pessoa não nos ama como nós somos, que só a personagem é digna de amor. E hoje eu tô emocionada, claro que eu tô pensativa assim. Mas isso é uma reflexão que parece triste, mas ao mesmo tempo, hoje eu me encontro entendendo o que eu sou. E você começa a escolher melhor as pessoas que vai estar perto de você, as pessoas que você vai afastar de você. E cara, é um processo muito dolorido, mas ao mesmo tempo libertador, porque você não aceita mais qualquer coisa. Você fica mais observando quem entra e quem sai. E aí quando eu escutava muitos artistas falando assim, cara, depois que você é artista, seus amigos tudo somam, você exclui metade, aí quando você vê você é um artista, bomba o mundo todo, mas é muito sozinho. Porque existe essa percepção de mundo e de pessoas que nem tudo é só o externo. Por isso que eu falo da jornada espiritual, que a gente está aqui para aprender. E eu espero de coração que você aprenda. Eu tenho muito que aprender ainda, sabe? Mas é uma sensação que às vezes essas personagens nos dá de liberdade, mas na verdade a verdadeira liberdade de sermos nós mesmo é de eu poder estar aqui sem maquiagem, sem filtro, falando o que eu sinto. Sem medo se vão falar, nossa, ela tá feia, nossa, ela tá assim ou ela tá assado. Então essa pra mim é a verdadeira liberdade de poder falar o que eu sinto. Abertamente, sem medo. Ou sem medo de... Não, assim, na verdade sem querer agradar, ou sem querer ser aceita. Não tem essa... Sabe, quando você é você não tem essa necessidade. E quando você tá na profissão, você tem necessidade de ser aceita. E isso machuca quando se rejeita, quando é se rejeitado, quando se escuta um não de um cliente. Ou quando a gente é maltratada, que a gente dá uma boa noite e não recebe de volta. E aí você, quando é você não se importa mais. Você fala assim, cara, tá tudo certo. É isso. Depois de tantos anos, eu descobri que às vezes a gente quer muito uma coisa na vida, mas ela vem de forma diferente. A minha vida toda foi querer, até os 16 anos, foi ser bailarina.
atuar, queria estar na TV, queria ser atriz, queria ser um monte de coisa. E aí a vida te leva para um outro palco para você atuar. Então às vezes a gente tem que tomar cuidado com o que a gente quer muito. Porque às vezes a vida ela dá um jeito de te dar, mas de forma diferente do que a gente quer. É isso. Então olha pra você. Quem você é hoje? O que você representa? Você já acessou sua essência ou você tá no high, tá na expectativa, né? Eu acho que é isso. Obrigada por vocês terem ficado até aqui. Um beijo pra vocês.